Nas telas do infinito. Primeira parte. Uma história triste. Capítulo 4. Caíra completamente a noite. Pequeninas estrelas surgiram timidamente, salpicando o firmamento entre blocos de nuvens chuvosas que o vento espalhava. Pela casa, a criançada, triste, sem o jantar e o café da noite, choramingava medrosamente, interrogando a mãe e a irmã, com olhares longos e melancólicos, sobre o que resolveriam a fim de socorrer-lhes a exigência inadiável do estômago. Palmira, de vez em quando, observava-os rápida e furtivamente, como acometida de terror. Seus olhos retornavam, depois ao trabalho, secos, conflagrados por ardência interior indizível, quais, se fachos infernais alimentassem revoltas difíceis de apaziguar em seu coração, que pulsava entre estertores de angústia. Não sentia fome. Ela, que apenas se alimentara frugalmente pela manhã, sentia ódio e desespero. Dolores, a essa altura, correra aflita a uma padaria próxima. Solicitou alguns pães fiados até o dia seguinte, a fim de entreter os filhos. Atiraram-lhe com os de pior qualidade existentes no balcão, para que a falta do pagamento na ocasião prometida fosse menor o prejuízo. Aquietaram-se os pobres órfãos. Adormeceram a roer os bocados de pão endurecido, quais cãezinhos pobres a quem jogassem um osso limpo. E Dolores, febril e entristecida, mas fervorosa e paciente, voltou à banca de operária, disposta a amanhecer no seu posto de mãe trabalhadora e fiel. Heróica mulher, pobre mãe aflita, que diadema de rainha fugiria com mais intenso brilho no reino do Altíssimo do que a coroa santa do teu martírio, entretecida nas lágrimas sacrossantas do teu coração de sofredora paciente e abnegada? Pudesse Dolores, e com o próprio sangue fabricaria o manjar de que tão carecedores reconhecia os filhos queridos. Mas, impotente para tão alto desiderato, dava-lhe então as próprias forças, as energias de que era admirável portadora, os seus ininterruptos sacrifícios. Oh, o sangue augusto da sua alma! Palmira bordava em silêncio ao pé da máquina. A agulha, ágil, febrilmente dirigida, ia e vinha espetando o pano e deixando atrás de si os arabescos maravilhosamente trabalhados do desenho. De vez em quando, um olhar furtivo e alucinado para o velho relógio suspenso à parede dizia da agitação interior que a assaltava. Parecia não notar a tortura inominável que confrangia o coração materno, nem o choramingar discreto dos irmãozinhos já habituados às necessidades. No entanto, percebia tudo. Em dado instante, o velho relógio fez ressoar pelo triste e desprovido casarão a primeira pancada das 10 horas, seguindo vagarosamente a escala a percorrer. A bela bordadeira atirou para cima da mesa próxima costura e agulhas num gesto súbito e brutal. Arrancou da mimosa cintura de boneca o avental de chita gracioso e limpo e, com forte pancada sobre a mesinha que lhe ficava ao alcance, exclamou, surpreendendo sua mãe. Oh, basta de tantos sofrimentos! Não posso mais suportar tanta miséria e tantos desesperos. Antes morrer, 1000 vezes a morte. Saiu da sala precipitadamente, fechou-se no quarto pobre e mudou de traje com presteza. Assustada e temendo qualquer desgraça, Dolores levantou-se também e tentava acalmá-la, admoestando-a com a autoridade que é sempre carícia em lábios maternos. Mas, como sempre, Palmirinha desdenhou ouvir-lhe os conselhos e advertências, e saiu raivosamente,
ganhando imediatamente a rua, envolta no seu faceiro chale de lã azul. Surpresa, correu Dolores no encalço da filha, desorientada em face do desvairamento da rebelde menina. Chamou-a insistentemente, ligeira e aflita, desesperada a ideia de que a jovem tencionasse por ter uma existência, indagando dela em alta voz a correr para onde pretendia dirigir-se àquela hora da noite, ralhando ansiosa, já desfeita em lágrimas. Mas Palmira agiu irrevogavelmente decidida a um passo extremo que a arrebatasse da miséria exaustiva que se debatia. Já transpusera a esquina da rua e tomara um carro que ali estacionava, coadjuvada por elegante cavalheiro que a recebera entre um sorriso e um gesto amistoso de triunfo. E quando a pobre mãe, vencendo a distância, pôde aproximar-se, foi apenas para entrever a filha acomodada entre almofadas ao lado do antigo namorado, quando o carro se pôs em movimento sob os estalidos do chicote no dorso dos cavalos. Pelo alvorecer, Palmirinha não voltara ainda. Dolores, febril, incerta, martirizada agora por profunda amargura, como jamais o fora no pretérito, esperava a noite toda atrás das vidraças discretas, ora em lágrimas ardentes como fogos que lhe queimassem o coração, ora com os olhos secos e dilatados, transidos de horror diante da brutal realidade que se delineava. Afligindo-se progressivamente a cada instante que se escoava, adiantando a noite, e temerosa da consumação da verdade entrevista naquela assintosa fuga, mas compreendendo-a em toda a extensão da sua infâmia, pois que havia muitas suspeitas dolorosas excruciavam o seu já tão contundido coração de mãe. A cada rumor de passos na rua escura e desolada, de algum notivago que regressava, a uma arrancada mais viva do vento que soprava, zunindo por entre persianas pobres, trazendo a madrugada e seus albores, a desgraçada sobressaltava no esperançado alvoroço de que fosse a filha que voltava. Em seguida, decepcionada, o ritmo emocional do coração, penosamente precipitado pelo esforço da expectativa, causando-lhe febre, produzindo-lhe calafrios, gerando em sua mente terrores e alucinações, insistia uma vez ainda no desejo santamente maternal, no anseio de ver Palmira, a sua filha, regressar ao lar. Todavia, chegou a madrugada, seus alvorecidos mesclaram de claridades os vastos horizontes da cidade galante que o oceano contorna, e Palmirinha não voltou. A luz morna do candeeiro extinguira-se totalmente, porque no seu bojo secara o querosene fumarento. A escuridão havia muito envolver a sala, sem que, no entanto, ela o percebesse, porque seus olhos estarrecidos, espelhos de uma alma surpreendida por irremediável testemunho, colavam-se na rua através dos vidros, à espreita dos raros transeuntes que por ali se aventurassem, a tão paciente e angustiosa espreita de que não seriam dela capazes o ciumento que duvidava ou o salteador na emboscada sinistra. E sobre a máquina, abandonadas, já esquecidas, jaziam as ricas peças do enxoval. A pobre mãe não cozera mais naquela noite. Palmira abandonara, e aos irmãos, por um devasso. E essa indubitável realidade que a cada minuto, com mais exatidão, se patenteava no seu entendimento, abatia-lhe as energias, atordoando-a, arrasando-a. Às 8 horas da manhã, insônia ainda e inconformada ante o supremo infortúnio que para seu coração representava a fuga de Palmira,
A desventurada senhora só sabia chorar e encontrava-se exausta, incapacitada para qualquer tentativa em prol dos filhos famintos, que haviam despertado cedo e tão aflitos quanto ela própria. Que fazer? Que fazer? Repugnava-lhe correr à vizinhança participando do ingrato acontecimento ou suplicando auxílio para solucionar o caso junto das autoridades competentes. Que diriam os outros? Que de remoques e zombarias provocaria com tal gesto contra a pobre filha, pela qual sentia infinita compaixão? E quem de suas relações concordaria em se imiscuir no torpe sucesso em que a figura principal pertencia à mais elevada classe social, em contraposição da outra obscura e desprotegida? E como então sair ela mesma à procura da filha, como da justiça dos homens, se encontrava exausta e tiritante de febre, e se não possuía sequer moeda de cobre com que pagar um coche? E se ademais urgia terminar as costuras, endireitá-las a ferro quente e levá-las à sua dona para socorrer as necessidades urgentíssimas dos pequenos? Refletia assim, debatendo-se nas malhas do dilema dilacerante que se apresentara cruel, quando subitamente ouviu que alguém batia vigorosas pancadas à porta da rua. Seu coração exacerbado, ansioso por qualquer raio de esperança que proporcionasse dilações no conflito em que se agitava, alvoroçou-se revigorado por pulsações violentas, na suposição de que fosse, finalmente, a louca, a querida Palmirinha, que tornasse ao lar, aos seus braços amoráveis e compassivos de mãe, que a tudo saberia perdoar. Correu afoita, olhos interrogadores, desgrenhada e abatida a fim de inteirar da verdade. Porém, um dos pequeninos entregara-lhe um envelope fechado, havendo rápido e serviçal atendido a quem batera. Uma carta, mamãe! Exclamou. Quem a trouxe? Interpelou nervosa, correndo à porta e investigando um e outro lado da rua, pretendendo reter o portador uma vez pressentindo o valor da mensagem. Foi um homem de bigodes e de chapéu, mamãe, respondeu o inocente com ingenuidade. Rasgou precipitadamente o envelope. Dele retirou um papel dobrado e uma grande cédula de 100.000 réis, importância que na época valia por uma pequena fortuna nas mãos de uma pessoa nas condições de Dolores. Tremia entrechocando os dentes, enquanto suores frios porejavam a sua fronte, que se aureolava de supremo martírio. O papel dobrado era uma carta. A carta era de Palmira, da sua Palmirinha. Dolores leu-a 1, 2, 3 vezes, sem conseguir compreender o que lia. Não queria compreender tal a truculência do absurdo exposto em suas frases. Leu-a 2, 3 vezes, como se as letras que dançavam sob seus olhos, na junção do fraseado, fossem acicates e trespassarem sem comiseração seu infeliz coração de mãe. Finalmente compreendeu, e então, a fração de energia que ainda lhe restava abandonou-a sem mais apelação. Caiu nos aflitos braços dos pequeninos, que choravam em altos brados, e por longo espaço de tempo deixou-se dominar por impressionante crise nervosa, repousando em seguida sob o lenitivo de um desmaio, que o anjo da misericórdia lhe impôs como suprema esmola do momento. A carta de Palmira era lacônica, pois dizia simplesmente: Mamãe, perdoa-me. Não pude suportar por mais tempo a horrível situação em que vivemos. Sou de certo ingrata e desumana, mas a miséria e as humilhações desesperaram-me. Nunca mais voltarei para casa. Não devo voltar. Remeto a importância junto a esta, porque é preciso que a senhora e as crianças almocem hoje. Adeus.
Assim sucedeu. Palmira nunca mais regressou à casa paterna. Preferiu acomodar-se nos ambientes para onde a arrastaram os amigos infiéis, as ilusões, as imponderações da mocidade divorciada do respeito à família como do amor de Deus, bem assim os soezes impulsos do seu caráter ambicioso. A eles acomodou-se e moralmente desgraçou-se num abismo de lama e podridão. Talvez a jovem bordadeira se contivesse, preferindo o regaço materno aos desvios impúdicos da prostituição. Se a noiva exigente para quem confeccionava o rico enxoval, senhora de tantas peças de cambraia como de um coração egoísta e caliginoso, se portasse com humanidade, concedendo o adiantamento de parte do salário solicitado na manhã daquele dia. O certo é que a fome é péssima conselheira, que a miséria produz revoltas e desvarios, e que só um coração inspirado no ardor de uma fé imaculada, na bondade celeste, atravessará testemunhos como esse, cumprindo os dispositivos evangélicos, isto é, valendo-se da doçura da paciência, firmando-se no cajado da esperança. Daí se pode deduzir e reconhecer a necessidade de as almas cristanizadas ou simplesmente amáveis partirem em socorro do faminto, que estertora no grabato de espinhosos complexos, tão baldo de pão como de luz moral e espiritual, salvaguardando-o para o cumprimento de sagrados compromissos para com as leis do dever. Foi assim que passou a ser de fastígio e esplendor a vida da jovem Doidivanas. Após ultrajar com funesto desrespeito o lar honrado dos pais, como nome porque deveria antes zelar fervorosamente. Tão poderosa se tornou quanto fora antes humilde e ignorada. Ao primeiro amante, a quem a traiçoara logo após, vingando-se do menosprezo com que a tratara, furtando-se ao consórcio legal, outros se seguiram em escala ascendente sempre, e a antiga operária, do cimo das suas miseráveis glórias, olvidara-se do que fora, do quanto sofrera, no embate das situações forjadas pela pobreza, para se homiziar à sombra do mais refalsado egoísmo. Nos primeiros meses, ainda socorrera a mãe e os irmãos com as vergonhosas migalhas dos seus sobejos, conquanto jamais procurasse visitá-los. Doente e minada por desgostos amaríssimos, a pobre senhora aceitava o auxílio como esmola ultrajante, que a Alvita, a qual lhe trazia acima de tudo o sabor amargo da irremediável desonra da filha. Depois, porém, tendo notícia de que a mãe passara a residir fora da capital, em virtude de haver contraído matrimônio com um generoso chacareiro português, o qual possuía algumas economias e desejara estabelecer-se no interior, desinteressou-se de novas notícias e nunca mais soube do que a própria família acontecera. Sucederam-se, todavia, os anos na perseverante ampulheta que destaca os instantes dos quais se originam as horas, os dias e os séculos. Dentro em pouco, a formosura da graciosa bordadeira do Matoso decaiu, como ao entardecer, a rosa desabrochada, ao despontar do sol, decai do seu hastio. A frescura e o aveludado das faces rosadas e a rija carnação do talhe esbelto e lindo amolentaram-se e feneceram pouco a pouco. A velhice, uma velhice desesperadora, do vaidoso e egoísta que a si mesmo endeusou, servindo-se de todas as paixões para a satisfação de soezes caprichos. Esse declínio tenebroso de quem não quer envelhecer por ter se escravizado às ilusões do mundo, tingiu de longos rastros prateados a outrora densa cabeleira sedosa e negra. A pele encarquilhou-se, as faces se encovaram, os olhos cansados de resplandecer
contemplando uma etapa perdida pelos caminhos da dissolução, como que se retraíram para doloroso retrospecto consciencial. E os dentes abalados, corroídos pela piorreia, um a um dramaticamente desceram do escrínio rubro que já não sorria. Palmira contemplou-se então, agora que a fase da realidade lhe impunha o imperativo do cotejo dos cabedais conquistados no trajeto da existência, descendo aos abismos conscienciais. Examinou o que fora, bem como as ações que praticara, e aterrou-se ouvindo a resposta das evocações sinistras do passado. Possuía ouro bastante ainda, porque avara como a formiga que se precata das intempéries por vindouras, soubera cautelar-se contra a miséria de noites idênticas à última que vivera entre os seus. Não obstante, concluía que, se naqueles rudes tempos as privações lhe aturdiam o coração, a alma, no entanto se aquecia nas chamas beneméritas de afetos abençoados, enquanto que agora dilaceravam-lhe o ser a frieza da solidão, a miséria insuportável do coração. Na velhice, quando se poderia sentir cultuada por uma prole originária do seu próprio sangue, apenas destacava ao redor de si o fantasma das próprias ações pretéritas a lhe fustigarem a consciência. As primeiras lágrimas, realmente sinceras, rolaram de seus olhos, iniciando o saneamento do seu caráter aviltado. Levantou-se dos esconderijos sacrossantos do seu ser fecundo movimento de reparações. E pela primeira vez, Palmira pensou nas dores que excruciavam os corações alheios. Entrou a beneficiar a pobreza desamparada. Socorreu, de preferência, órfãos e viúvas paupérrimas, recordando quanto sua mãe sofrera nos entrechoques das vicissitudes diárias. Oh, aquela pobre mãe, a quem abandonara em pleno fervilhar das lutas, e da qual agora feriam-na as mais pungentes saudades. Finalmente, em certa manhã nebulosa e solitária de inverno, a criada preferida encontrou-a morta sobre o leito. Um ataque cardíaco vitimara subitamente, sem que mãos amigas lhe dulcificassem os estertores da agonia. E seus bens materiais, ainda avultados, foram destroçados por juízes e rábulas inescrupulosos, os quais desrespeitaram seus últimos desejos, consignados em testamento, que faziam herdeiros de sua fortuna a criada que a servia e certas viúvas pobres de quem mais se penalizara.